Fala galera, bem-vindo aqui a mais um podcast da agência MCN Pelosi. Hoje eu tô aqui com o Max, esse cara aqui que é fera no motion graphic, né, Max? É isso aí, obrigado. Ô Max, gostaria que você se apresentasse, falasse aí pra galera um pouquinho sobre a sua carreira, como que você evoluiu profissionalmente nessa área. Tá. Bom, primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Pô, é um privilégio demais aí poder estar compartilhando um pouquinho do nosso corre do dia a dia, né? E também na carreira. Bom, então, para quem não conhece, meu nome é Maxwell Eduardo. Eu sou Senior Motion Designer, atuando agora na capital ali. É, Pô, início de história, né? É bem legal, porque inclui muitas coisas, né? Muitos vai e vem, mas comecei ali para conhecendo o software, né? Início de 2011, 2012, eu conheci a Adobe e foi amor à primeira vista. Gostei muito, né? A gente entra muito no ali no Photoshop, começa a se aventurar, fazer uma montagem. Por enquanto foi brincadeira, né? Até esse momento. Mas chegou ali em 2014. Depois que eu tinha aprendido uma base bem simples da coisa, eu me peguei vendo projetos um pouco mais elaborados, onde tinha animação, onde tinha concept design, onde tinha outras coisas. Eu falei, pô, é aí que eu tenho que virar a chave. Ou eu me dedico 100% a isso e aprendo, ou eu mudo de, né? E até esse ponto já tinha tentado outras coisas, né? Tinha tentado como, sei lá, coisas tipo torneiro mecânico, eu tinha tentado entrar em metalúrgica, essas. Tentou de tudo Tentei já. de tudo. Aí tive algumas oportunidades próximas da área, mas não era profissional. Tudo. Até chegar ao ponto de você entrar no ramo profissional, tem certas escadas ali que você tem que subir. Em 2014, então, eu comecei, dediquei. Eu comecei a ler. Na época não tinha essa saturação, né, no YouTube que a gente tem hoje. Hoje é muito fomentado com tutorial, com dica, né? Hoje você quer aprender um software, você consegue pegar a base dele ali no YouTube, no Google. A gente tem bastante material avulso hoje, né? Ô Max, e você começou também criando aqueles efeitos de espada de Star Wars ou nem chegou Sim, a fazer isso daí? comecei, cara. Então, foi bem engraçado porque quando eu decidi realmente entender como funcionava, eu tive que abrir mão desse hobby, né? Porque eu levava como hobby. Eu gostava de gravar no celular, que era uma câmera bem inferior. E aí ali a gente brincava de fazer Kamehameha, fazia voando, fazia várias coisas. Mas não é bem assim, né? A gente tem que começar a entender do zero. Então, a primeira busca que eu fiz foi tentar encontrar um profissional da área, tentar especular. Né? Cheguei a conhecer, mas só por web mesmo. E inclusive até hoje eu tenho contato com essa pessoa. É um cara que foi um mentor para mim há muito tempo atrás. Ele foi me ensinando, então ele me passou alguns livros na época, eram apostilas, né? E eu tive que encarar, né? Tive que entender como funcionava. É, e foi bem bacana. Nessa época eu estava sofrendo um bloqueio criativo muito grande, porque como foi o início, né? Então a gente se cobra muito, a gente quer criar, a gente quer desenvolver, quer já saber tudo. E você já está há quanto tempo no mercado, Max? No Esse mercado de ano, motion? esse ano faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Outubro para novembro faz 10 anos. Já faz um bom tempo, né? Então de lá pra cá, nesse sentido de aprender, foi muito puxado, né? De 2014 a 2018 eu já estava ingressando no mercado de forma autônoma. E assim, é, indas e vindas, né? Tanto como a gente acha que aprende hoje, mas amanhã é um novo desafio e depois é outro desafio. E E, não é só o After Effects, né, Max? É também outros softwares. Conta aí pra galera quais são os softwares que você domina, quais são mais presentes aí no mercado hoje em dia. cara, o design é um leque muito grande, então tem muitas variáveis, né? Eu comecei com Adobe mesmo, entrando no After Effects, né? Comecei lá nos primórdios, foi Photoshop, mas profissionalmente já entrei em After Effects e foi um longo período aí, né? Até chegar no primeiro projeto, que foi bem bacana. Mas hoje a minha pipeline, respondendo pessoalmente, eu tô
Trabalho entre intermédios com vetor entre Illustrator, Photoshop, passando para After, trabalhando com animação 2D, né? E aí a gente tem a estilização, que às vezes é um pouco mais complexo, que aí já entra cinema 4D, que é para 3D, né? Renderizadores como Redshift, Octane, né? Então eu estou nessa pipeline aí, né? Hoje no meu setor ali é mais o 2D, né? A gente tem aí entre 70% de 2D, After Effects e 30% ali de cinema 4D. Legal. E conta aí pra galera, Max, como que é a metodologia sua de trabalho hoje? Como que você está atualmente no mercado? Teve um momento, eu não lembro o ano agora, se eu não me engano foi 2018 para 2019, é, depois de muito aconselhamento, as pessoas, diretores, mentores, eles indicam muito que todo iniciante, assim, desde o iniciante até o cara que está constantemente na área, né, um cara que já é director, creative director, sempre está criando projetos pessoais, né? E isso é bom porque te dá uma liberdade, né? Hoje no dia a dia, numa agência, no estúdio, você não tem tanta liberdade criativa, né? Porque o cliente já pede ele já tem um briefing, ele já tem uma ideia dele, e às vezes você implementar um a mais nessa ideia é um pouco burocrático às vezes, dependendo da Mas o cliente situação. não aceita, né? Isso, exatamente, né? Nem todo cliente tem uma flexibilidade maior para o motion, né? E aí a gente tem que se desdobrar. Às vezes tem casos que o cliente até estraga o projeto, né? Exatamente. Acontece muito isso, mas nessas ocasiões entra aí a técnica, né, da gente saber fazer essa curva sem que estrague o projeto. É um processo meio complicado, porque você tem que levar o que o cliente quer, mas você também não pode desvalorizar o conceito da animação, né? Tem toda uma hierarquia atrás disso. Então, nesse período de 2018, eu cheguei, sentei e falei, pô, eu quero fazer um projeto pessoal. E fiquei aproximadamente uns 4 meses fazendo um projeto, que foi onde eu tentei usar tudo que eu sabia. Então, eu mesclei Illustrator, Photoshop, ilustrei After, tentei usar tudo. Mesclei e mandei para portfólio. Mandei para mentores, diretores, mandei para galera que já estava na área. Falei, ó, eu tô iniciando, preciso de uma oportunidade e tal. E aí rolou. Inclusive foi um projeto bem legal. Acho que foi o meu primeiro projeto internacional. E a gente fez uma projeção mapeada. Foi bem legal. E quando ocorreu esse projeto, a gente demorou aproximadamente uns 4 ou 5 meses para fazer isso. Eu tive um upgrade, né? Eu passei de júnior para pleno. E foi bem bacana, porque foi um a mais, né? E de lá pra cá foi bem legal, porque a gente aprende sozinho, né? A interpretar projeto, a ler briefing, a saber conversar com o cliente, a saber o que ele quer e o que você pode fazer, o que você não pode. E teve um ponto chave muito importante nesse período que foi que agora você é o freela, né, Max? Você é o cara que não tá numa agência, não tá no estúdio, você tem que sobreviver. Se É. vira. E aí eu conheci uma empresa em Campinas, eles trabalham com consultoria, e eles queriam fazer um vídeo institucional que quebrasse um pouco aquela coisa velha de, não sei o que, empresa de tantos anos e tal. Nada contra quem gosta, mas eles queriam levar um motion pra isso, e essa foi a minha tarefa. E foi bem legal, porque a gente teve um mês pra fazer, e em 26 dias eu elaborei, foram 24 cenas ou 26 cenas. Então eu consegui sentar com o cliente. Então, tudo que eu tinha aprendido naquele projeto anterior, né, com o pessoal, eu apliquei para mim. Muito bom. E foi sucesso. A gente conseguiu, a gente elaborou storyboard, animatic, a gente fez um design concept, a gente fez uma animação inicial para ver se era aquilo que eles queriam, a gente tirou cores. E foi muito engraçado, porque chegou um momento que eu falei pro pessoal da empresa que eu precisava de referências da empresa, o que eles queriam, qual era a ideia, a visão deles. E eles me mandaram, tipo, arquivos de 6 GB, assim, só de conceito. Eu tive que ler, entender o que era. Então, pra você ter uma ideia, tinha símbolos, né? Círculos, triângulos, essas coisas dentro do layout da empresa que se referia ao conceito deles, né? E isso tudo virou animação. E no final foi muito bacana. Me trouxe uma estrutura profissional, me trouxe uma visão diferente, né? E isso foi se replicando, né? Até a gente conseguir chegar em novas pessoas, novos contatos e conseguir entrar na agência onde a gente aí recentemente não tá mais. E como que é a questão, assim, da disciplina nesses projetos? Nesses grandes projetos que você trabalhou,
tem toda uma disciplina, Tem, todo um trabalho ali específico. Conta pra galera aí tem. como que é. Cara, é uma coisa muito boa e ao mesmo tempo que ela se quebra em algum momento ali aqui no mercado brasileiro é a função, né? Do que você faz no projeto, o que você vai fazer, né? Existem trabalhos... O brasileiro por si só ele faz tudo. A gente sempre está se virando, né? Então, quando a gente trabalha num projeto de fora, só para categorizar aqui, se eu entro como animator, eu sou o cara que vai fazer só a animação. Então eu não vou mexer no áudio, não vou mexer na cor, eu sou só o animator, né? Em alguns projetos não, você é um animator, você é o cara generalista, você é o cara que tem que cortar o áudio, você é o cara que tem que abrir o Premiere, e tá tudo bem, assim, é, desde que você entre ciente disso, e isso não, você não deixa isso sobrepor a sua função principal, tudo bem. E não é difícil mudar isso, na verdade é bem complicado esse discurso, Isso só porque acontece no Brasil ou fora também? não, depende muito do lugar, né? Isso eu falo isso mais aqui nos clientes no nível nacional aqui, porque foi onde eu mais lidei com isso. Dificilmente eu tive que abrir um outro software para atuar como outra função em um projeto de fora, mas é bem legal. Então, como animator, né? A, a minha disciplina, assim, o pessoal... Eu gosto de estar trabalhando sempre com alguém que sabe mais, assim, alguém que tem mais experiência, porque eu sempre vou no feeling deles, né? E aí a gente tem que... são prazos muito curtos, uma pipeline ela é muito restrita também, às vezes, dependendo do que for, né? Às vezes a gente usa um software só para uma coisa, às vezes, putz, o efeito que eles querem precisa do outro software, e você tem que se desdobrar, né? Então, sei lá, eles querem alguma coisa 3D, mas dentro do intuito 2D, que seria, sei lá, um desenho animado girando ali em 360, você, pô, eu não consigo fazer isso na mão, não sou desenhista, né? No caso, o meu estilo de animação é vetorial, né? E aí não tem no frame a frame. E então isso cabe a essas disciplinas, né, de você estar com a equipe e você saber qual demanda cada um tem, né? E uma das principais coisas que a gente tem que valorizar a boa convivência, né? Eu acho que isso conta muito no dia a dia de uma agência, de um estúdio, né? É você não abraçar tudo, né? É você saber a sua função, terminou sua função, ajuda o seu colega, chega no director, vê se ele quer alguma coisa, vê se ele precisa de alguma coisa. É uma rotina que não para, né? Tanto é que você tem que saber diferenciar muito a sua disciplina mental com a sua disciplina criativa, né? Saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então tem muita hierarquia desse tipo. É gostoso, como um todo, né? Existe diversos fatores dentro de estudos e agências que, se a gente for falar aqui, leva muito tempo. Legal. Mas, como um todo, assim, é muito bom você ter a sua disciplina profissional ali, saber o que é hora de fazer, o que não é hora, o que você pode perguntar, né? Ah, o bom é que, hoje em dia, quando você está com uma equipe relativa, média, grande, até pequena também, algumas que eu já também participei, é a liberdade de poder perguntar, de poder explorar. Então eles aceitam muito isso, eles querem muito isso no profissional de hoje, né? Então se você pula, vai atrás, se dedica, Estuda, né? Busca conhecimento estuda. fora, né? Sim, é que nem eles falam, dentro do projeto pessoal você aprende muito sozinho ali. Você acaba descobrindo técnica, saber até onde você consegue ir, você descobre métodos novos de aprendizado. E isso é muito rico para uma equipe que está dentro de uma agência, porque às vezes, querendo ou não, tem uma pessoa que sabe mais do que você, sempre vai haver, entendeu? E você tá com ela ali, né? Então é muito mais importante você falar assim, olha, eu não sei essa tarefa, olha, eu não sei como que eu vou fazer isso, como que eu faço, onde eu inicio. Às vezes você até sabe fazer a técnica, mas você não sabe manipular. Isso acontece muito, né? Por muito, assim, por algumas situações, na verdade, muitas vezes acontece isso comigo. Eu sei como chegar naquilo que ele quer, né, naquilo que o cliente precisa, mas às vezes a gente tem que saber manipular. E aí a gente precisa de um diretor que tem uma visão, ele sabe, ó, esse caminho é o melhor. E aí você vai adequando isso pra você. É Legal. muito bom. Max, e conta aí pra galera alguns projetos seus que deram certo, os que deram errado, alguns perrengues, o que você puder falar, né? Cara, tem muito projeto legal, velho. Tem muito projeto legal. Cara, assim, tem. Conforme a gente vai estudando, né, projeto pessoal, a gente busca muita referência. Então, Behance, YouTube, Vimeo, que é muito forte também nisso, Pinterest. A gente sempre está buscando vídeo, referência. E
E sempre teve um projeto de uma investidora lá em São Paulo que a agência que eu tava fez um trampo para eles, lindo trampo, um trampo 2D, mas é tudo muito clean, design tudo muito limpo, né? Uma equipe muito boa, eu acredito que na época fez. Isso ficou de referência para mim. E aí quando eu entrei na agência, é, eles me deram acesso restrito aos clientes, né? E aí a gente vê aquela cartela gigante, você fala, caramba, meu, é uma história Os agora se clientes construir aqui. grandes, umas marcas famosas, Sim, né? bem Que a gente não legal. pode citar aqui, mas são grandes marcas, Sim, né, que o Max são, é trabalhou. bem legal. E aí, nessa daí, eu vi essa investidora, eu falei, caramba, não acredito. E aí eu cliquei, entrei e vi que era o projeto que eu gostava. Tipo, lá tava aberto, sabe? Edição de áudio, edição de vídeo, E lá você poderia animação. escolher. Ah, eu quero Sim, pegar esse projeto, esse não, esse eu me identifico mais. às vezes tinha essa oportunidade. Eu peguei um dos melhores momentos, assim, sabe, da minha trajetória nessa agência, porque a gente tinha uma equipe de, sei lá, acho que quase 20 pessoas ali, dentro do setor de design. Só de E. motion, ou designer Não, todo. motion não. Motion a gente tinha uns 12, eu acho, por aí. 12. Eu tô chutando mais ou menos, aproximadamente, né? Aí a gente tinha 3 directors, tinha a galera que é producer, né? Aí outra galera que é do copy e tal, que já é outro setor. E, pô, uma galerinha no coração até hoje, assim, a galera me ensinou muito. Eu acho que é muito louvável a posição que eles tomam hoje ali, nesse sentido. Então, aí eu cheguei no pessoal, mas responsável, falei assim, pô, eu posso abrir esse projeto, posso explorar. E eu lembro que na minha primeira semana eu tava assim, explorando louco o projeto. Falei, caramba, meu, tipo, olha essa marca, vou entrar, vou ver como que é. E você vai aprendendo, né? E aí você pode perguntar, pô, como foi feito isso? Como que chega nesse resultado? Então, para começo, assim, de escala, é uma coisa muito rica, porque você tá acessando um conteúdo ali que, meu, só a galera que tá ali acessa, De alto nível tá acessando. entendeu? Galera alto nível. E aí eu consegui, tipo, acessar, fui me interessando, né? E aí entrou um dos projetos bem legais que foi um da Johnson's Brasil, que tá inclusive já tá no portfólio. O director chegou em mim e falou assim, ó, tem um vídeo pra Johnson's e aí você vai pegar um hero pra fazer. Falei, pô, legal. E aí, Explica pra tipo, galera o que é um hero. Às vezes tem Hero gente na que não verdade sabe. ele é um vídeo principal que dele deságua vários outros É vídeos. desmembra, né? Isso. Então, sei lá, às vezes eles saem, um 16:9, 1920x1080, que sai lá um 1x1, 9 por, sabe, um 4x5, 5x4 lá, dependendo do aspect deles. Explica pra galera também o que é aspect ratio. Que É tem o gente que não tamanho, sabe. é o tamanho dos posts, né? Facebook, IG, Instagram, TikTok, eles têm. Cada plataforma tem o seu tamanho respectivo, né? É o E aspecto aí, 16:9, 1x1, isso, e assim vai. 4x5 e tal, 9x16, que é a escala vertical. Então a gente teve que desmembrar esse vídeo e trabalhar em outras escalas. Só que eu não sabia que a gente ia trabalhar outras escalas. Eu achei que era só um hero só. Eu falei, pô, a gente tá com uma equipe muito maravilhosa aqui, a gente vai trabalhar muito junto. Aí ele falou, não, faz uma parte aí. E assim, eu não esperava que era um hero. Porque quando a pessoa falar pra você assim, ó, você vai fazer um hero de uma marca X. Pô, você tem que estar na mente, você tem que ter em mente que o seu projeto vai passar na mão de várias outras pessoas, né? Tem Esse que é um ser tudo bem ponto organizado, né? exatamente esse é o ponto, a organização eles batem muito em cima da tecla, né? Porque compartilhar o projeto com mais de 5, 6 pessoas assim, não é fácil, né? Às vezes a pessoa tem uma metodologia diferente da sua, então ela vai estruturar o projeto de uma forma diferente. E você vai ter que saber ter a leitura dela, né? Então, para isso a gente tinha escalas de como montar, olha, a gente vai seguir essa pasta nessa estrutura, né? Sei lá, foto, vídeo, data, essas coisas. E aí rolou, foi maravilhoso, rolou esse projeto, foi quase um mês e pouquinho. Ao todo, não sei exatamente, mas eu acho que mais de 10 vídeos foram feitos. E aí foi pras redes, foi pra todo lugar. Foi muito bacana, o Muito pessoal legal. gostou muito. E com isso, tipo, o cliente ficou super satisfeito, né? E agregou mais trabalhos pra gente. A gente chegou a fazer até mídia externa, né? Foi bem legal. E, pô, acho que esse foi um pontapé muito grande, assim, no, na minha carreira, assim, para alcançar alcançar outros projetos, na verdade, né, que demanda muito tempo, demanda muita flexibilidade, né, e eu acho que depois disso, sim, foi muito essencial o aprendizado,
né? Legal. Tanto que teve projetos muito difíceis também. Eu vou falar dos perrengues também, porque perrengue é uma coisa que sempre a gente vai ter. Não tem como correr. Mas eu acho que eu já fiz alguns, assim, mas os mais difíceis foram dois, que foi um para Google Cloud e o outro foi pro Zoa, que é... Você pode falar as marcas que não tem problema. Posso, já tá tudo em portfólio, não tem problema. Né, Zoa é a marca de energéticos do The Rock que a gente fez. E, pô, assim, Google foi uma parada muito legal, porque foi a minha integração no 3D de forma como animator. Eu trabalhei junto com outro sênior na época. Hoje ele é director. E, pô, ele me ensinou muito. Então ele falou, ó, você vai ter que fazer... Você vai pegar um teclado, e esse teclado você vai fazer uma mão animando, digitando, certo? Depois você vai fazer uma mãozinha batendo no tablet. Ele falou, depois eu quero que você empilhe um cubo, um triângulo e um círculo e fique equilibrando os dois no 3D. Nossa. Aí, e tipo assim, não tem como você automatizar. Tem, hoje tem, mas tudo que é feito à mão, né, na curva, na animação tradicional, é muito mais bonito, fica muito mais ergonômico. E ele queria isso. E eu falei pra ele, puxa, velho. Falei, vamos nessa. E aí Topou. ele, topei. Fui de cara. Falei, putz, eu quero muito isso. Falei, dá pra mim esse projeto aqui, deixa comigo. Curiosidade, quanto tempo demorou tudo isso? Cara, eu iniciei o projeto no começo do ano de 2021, se eu não me engano. Eu acho que no meio do ano a galera terminou, porque era uma campanha extremamente grande. Nossa, muita gente envolvida, muita gente 6 mesmo, meses, assim. então. Por aí. Ah, mas e a sua animação foi 6 meses também? Não, a minha animação foi um mês, Um por mês. aí. Foi pouca coisa. É porque assim, a gente estrutura uma parte do Um mês não projeto. é pouca coisa. Porque às vezes a gente que olha assim uma animação, acha que, sei lá, faz em um dia, faz em algumas Então, horas, é que na não verdade é? é o seguinte, primeiro a gente faz um pitch, né? Um pitch na animação. O que é um pitch? É você fazer uma animação prévia ali, resumindo, a grosso modo, é você fazer uma animação prévia para o cliente ver o que ele vai ter no final ali. No final vai estar texturizado, vai estar com a luz, vai estar com o design tudo bem feito. Então, primeiro eu fiz o pitch, eu participei do pitch com ele. Uma renderização de baixa qualidade, né? Sim, total. Só que, assim, o pitch tem que ser muito bem feito. Então, você não vai, por exemplo, vai fazer pro cliente, ó, vem comprar um diamante. Só que você não mostra a pedra pra ele sem lascar. Você não mostra o grosso pra ele. Você quer mostrar um negócio bonito, um lapidado pra ele. E o pitch, a gente não pode entregar ele a grosso modo. A gente tem que lapidar ele também de uma forma. Só que de uma forma mais rápida, ganhando um save time, a gente chama, né? Que é um tempo mais rápido ali. E aí foi um desafio, porque chegou um mês do projeto que eu falei, ó, ajuda, socorro, que eu não tô conseguindo fazer. Sabe? Ele falou, não, vamos com calma, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E no final das contas, um ano depois que passou, eu pude ver o projeto integrado, que ficou muito bacana, tipo, já... E outra, o pitch que eu fiz passou na mão de outros designers, outros animadores, que refinaram, né, trocaram a textura, fizeram outras coisas. E deu vida pro negócio, ficou mais bonito do que tava, assim, Aí sabe? você pôde ver o que eles usaram, as técnicas, Sim, pra aprender vendo o que usaram, né? sim, exatamente. Legal. Tanto é que a gente já sabia a pipeline. Então eu já tinha mais ou menos o que eles iam fazer, né? Porque o que acontece? A gente tem, mesmo sendo sênior, a gente pega o material e manda, mas tem a avaliação do director, do design, do cara que faz, entendeu? Então, tipo, tem um colorista, tem... Então é uma série de funções, é um filtro muito grande que o projeto passa para ser vinculado na mídia, né? Legal. E o outro foi de Zoa, que foi... Eu acho que foi mais desafiador ainda, porque eu fiquei mais surpreso de trabalhar com as pessoas que me chamaram do que ver o projeto em si. Então, assim, lá no início, quando eu comecei, eu me espelhava em algumas pessoas, profissionais, alguns estúdios que eu gostava muito de fora, assim. E, pô, eu falava, nossa, é um brasileiro que toca isso aqui e tal. E aí, 10 anos depois, eu trampo com o cara, sabe? Eu tive a surpresa de ver que é o cara que me chamou, é o cara que eu apreciava, sei lá, há 10 anos atrás. Uma coisa legal que você me falou que tem projetos grandes, né? Tem o seu nome rolando Uhum. internacionalmente, né? Tá Sim, lá o seu nome isso é bem no legal. rodapézinho do projeto, né? Isso Aparece é ali muito a ficha legal. técnica ali, o meu nome, eu acho bem legal. Aí ele me chamou, e aí primeiro o que a gente acontece? Quando chega um deck pra gente, que é um arquivo de Google, vem com todo o storyboard, né? E aí vem descrito o que precisa ser feito, o que eles querem, qual é a ideia, né? Que é basicamente o brief, um pitch deles ali, né?
E aí quando chegou, a gente faz uma reunião, sei lá, com 10 pessoas, tá todo mundo lá na reunião, que vai ser a separação de demandas, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, né? Os limites que tem que ser, os prazos que são extremamente curtos. Então, Falando em prazo, como que nas agências que você passou, vou dar uma dica pro pessoal, né? Que acho que o pessoal talvez não tá. Alguns estão, alguns não, trabalhando com time sheet. Como que é, questão do prazo, do tempo do projeto. show, Como que é essa parte? show. Cara, time sheet é uma parada muito normal hoje em dia, assim. Eu acho que é fundamental, muito, muito bom o time sheet, porque ele define muito bem o teu trampo. Bom, pra mim foi super normal a plataforma deles mesmo, da agência, né? Você sempre tá acessando do seu PC direto, eles te dão acesso lá e você usa o time sheet, né? Vamos supor, eu entrava das 10 até 7h30, 8 horas, então eu colocava lá 8 horas, 9 horas de trabalho, normal, né? Isso sempre é muito bem somadinho, eles sempre foram muito certinhos com isso, nunca tive problema, né? Lá a gente não tem não é uma folga a gente chama, mas é um PTO na verdade, né? Então, por exemplo, você trabalhou, por exemplo, em Zoa, eu trabalhei 30 horas a mais, pra você ter uma ideia. Então, tipo, eles pegam essas horas, eles fazem uma somatória certinho em cima das horas. Eles não tiram literalmente em folga, né? Você tira em dias, no caso. Então, sei lá, eles me deram 5 dias de descanso, pra você ter uma ideia. Então, é muito normal, assim, sabe? Porque você escalar o seu horário e um cliente saber o quanto tempo você está trabalhando, é um pouco, às vezes, fica desconversado, né? Por exemplo, você vai oferecer um orçamento, você tem que falar, eu vou trabalhar de segunda a sexta, eu vou estar disponível, sei lá, das 10 às 6, entendeu? Aí pro cliente ter uma ideia de que, tipo, é óbvio, o cliente vai te mandar mensagem depois do horário, normal. E aí é do seu legítimo saber que se você vai responder ou não, né? Depende muito do que você combina. Mas o timesheet ele tá sendo, assim, lá é muito normal. Aqui pro interior eu não sei como funciona, né? Tanto é que se tivesse aplicado pra cá, acho que seria muito bom. Sim. Talvez o pessoal assusta um pouco, né? Tem agências que Assusta, eu sei que assusta. Minha usam. primeira vez no timesheet foi bem... Eu falei, putz, como que assina isso aqui? Eu nunca assinei isso aqui. Pra mim é muito estranho, eu acho que eu tô meio preso com isso. Mas não, é super normal, super tranquilo. E muito fácil de usar, sabe? É uma parada que o contratante sabe o tempo que você tá trabalhando e você sabe o tempo que você tem pra entregar, pra trabalhar, o tanto tempo que você fez. Então você não tem aquela dor de cabeça de estar anotando no celular, passando um pontinho, batendo um pontinho, guardando papel. Não, timesheet tá tudo ali. Legal. Entendeu? E mudando de assunto, Max, falando um pouco da parte ética no trabalho, assim, como que essas agências grandes, o mercado enxerga? Tanto assim dentro da empresa, dentro da agência, quanto fora. Tipo, coisas que às vezes eles, tipo assim, os headhunters ou os diretores, eles acabam vendo, como que funciona, o que você pode No sentido de agregar aí pra captação, gente? Não, no geral, assim, tanto interno, no dia a dia ali, o pessoal trabalhando, dependendo, às vezes, sei lá, pega alguma coisa por fora, faz dentro da agência, ou, sei lá, tipo, final de semana você tá enchendo a cara, não que não vai beber, porque todo mundo vai beber e tal, alguma coisa do tipo. Mas como que o mercado enxerga, o RH ele acaba vendo, ele pesquisa, ele vê, como que é assim para entendi. essas agências? Então, na verdade é o seguinte, muita empresa em São Paulo, eles ali, eu acho que tá mais nesse nicho, né? Eles dão uma vasculhada bem no seu portfólio, eles procuram saber quem é você, né? Tanto é que antes de você entrar num lugar desse, tem um processo seletivo que é muita gente, né? Você tem que conversar fazer várias reuniões. Então, tipo assim, no meu processo seletivo foram 3 fases para mim poder entrar na agência. Você falou que tinha muita gente no começo, né? Como que era mesmo? Eu lembro que você comentou. Então, tinha um número, mas eu não vou saber Era te um número falar muito agora. alto, né? E depois foi... Era um número legal, bem considerável. E aí, então assim, eles especulam muito a metodologia da pessoa. Então, por exemplo, na minha segunda fase eu falei que eu era muito metódico. Falei, eu gosto de ter regra, eu gosto de falar, pô, eu gosto de colocar cor no layer, eu gosto de colocar nome, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E aí chegou no terceiro passo, que você faz você faz a entrevista com o director, aí você passa por RH, por uma análise, e aí você volta com o director de novo. Era assim, não sei como que tá agora. E aí, na terceira fase, eles já têm toda a sua ficha ali, né? Eles perguntam os seus gostos, falam bastante coisa, assim, conversa bastante com você, qual que é a sua ideia, seu planejamento de carreira. E aí eles pedem ver suas redes sociais, né? Eles dão uma olhada ali, né? Eles falam que não, mas em alguns lugares, mas você nota que a galera vê, né? Uma coisa que eles cuidam muito aos stories.
Então, assim, pô, você saiu de uma reunião, você não pode vazar nada. É Sim. super sigilo. Tirar uma foto da tela do que você tá fazendo e postar ali. É muito complicado. Por exemplo, só abrindo aspas, teve um job de Samsung que a gente fez que eles pediram foto do meu home office. Então, tipo, eu tive que tirar foto do meu home office, assinar o contrato da Samsung, falar que não ia divulgar, que não ia tirar foto, que eu não podia filmar dentro da agência. Então tem toda sabe, toda uma regra atrás disso. Por isso que eles olham. Então, assim, se você tem problema em divulgar trabalho, se você gosta de divulgar trabalho, você tem que ter ciência de que isso vai demorar tempo. Né? Mesmo que você conclua o trabalho hoje, pô, vai levar, sei lá, 6 meses para um tempo determinado para sair a avaliação. Isso se o cliente liberar para o portfólio ou agência. Tem muito. Por exemplo, nem sempre pode, não, né? nem As sempre agências pode. Eu não concluí a minha réu há liberam. pouco tempo agora. E tem projeto que eu participei, que eu gostei e não pude colocar. Aquele caso lá, você pode comentar, Max? Qual? Sim, meio por cima? Você falou que você postou, aí, tipo, era tarde da noite, você recebeu uma ligação. Então, cara, eu não eu posso, Meio por assim, cima, vou meio por assim? cima, mas teve teve um festival muito bem conhecido assim, eu participei desse festival, Não precisa né? falar nada de detalhes, tá? Fala Sim, bem por sim. cima. E, pô, a gente trabalhou algumas semanas, né? Foi um projeto legal, assim, pessoas maravilhosas eu trabalhei, não tenho o que reclamar disso. E aí eu fiz uma publicação, né? Tipo, já tinha terminado, já tinha sido vinculado, já tinha sido uma série de coisas. Foi uma falta de experiência ali. Foi, nessa época foi. E eu também não sabia como que era toda essa coisa de hierarquia, né? Tipo, você tava. É por isso que eu falo, quando você tá sozinho no mercado, é complicado. Você toma muita trombada, assim, você não sabe. Você vai aprendendo, né? E aí é da sua sorte se a pessoa é flexível com você ou não. E aí eu publiquei. E aí, tipo, era madrugada, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã, eu recebendo ligação. Eu achei estranho porque eu vi que tava a foto das pessoas, a equipe da pessoa ali. E eu ouvi muita coisa assim que talvez não precisava, mas eu entendo que tem uma hierarquia, tem uma regra, né? Toda uma ética ali E por isso tem, trás. Tudo. exatamente. E aí eu peguei e removi, né? Removi. Só que assim, não me sujei, né? Eu espero que não me sujei, conversei com a pessoa depois e tal. Foi uma falta de experiência na Sim, eu época, você não sabia também perguntei, e sim. tal. Até porque eu já tinha trabalhado profissionalmente para outras marcas e não tinha tido problema Talvez com uma isso. empolgação, talvez assim também acabou acontecendo. Né? Então, é que diverge muito o cliente que foi feito o job para um cliente de agência, porque uma agência é fechada, ali você tem o aval ou não do cliente, né? Você tá num freela ali, você tá num job que é aberto, ou um estúdio que é aberto, então é diferente, tem todo aquele jogo de cintura. Então, Sim. às vezes acaba você ficar perguntando 2, 3 vezes para a mesma pessoa, a mesma coisa, você pode publicar ou não. Então, assim, hoje em dia eu não ligo mais para isso. Eu tenho total ciência. Para mim, vale muito mais eu publicar um projeto pessoal no meu portfólio do que um job. Sim. Né? Eu cuido muito mais dessa parte. Né? A gente entende que é mais fácil você mostrar o que você aprendeu, né? Ou do que você seguir uma linha. Então, por exemplo, o cliente ele quer que você faça um flat para ele, um design mais clean, e não é a tua pegada. Tua pegada é um negócio mais, sei lá, psicodélica, é mais animada. Então você vai fazer aquilo que você quer e Mas a publicar no sua seu linha, né? portfólio. Mas a linha de cada Né? um. Então dentro da visão, respondendo ali, dentro da visão do que eles abordam, do que eles procuram, é isso. Né? Então se o seu portfólio casa também com a empresa, é um adendo muito grande. Eles vão falar assim, ó, a gente viu que você faz isso aqui, a gente também trabalha, e aí, qual que é o teu pensamento? Né? Eles te dão essa oportunidade. E aí que você tem que Muito bom. brilhar. É nessa hora. Ô, Max, e para quem está começando, e até mesmo para quem já está no mercado há algum tempo, o que você fala aí, pessoal, para sempre estar buscando conhecimento, estudar, nunca parar, né? Exatamente. Cara, é constante. É constante. Tipo, estudo, projeto pessoal, sabe? Busque perguntar com a galera. Eu no início, hoje eu não consigo ter muito tempo para fazer mais isso, mas eu sempre tava mandando um inbox para alguém no Instagram, no Vimeo, qualquer lugar, qualquer meio de comunicação que eu vi que tinha um profissional muito bom na área, assim, eu queria chegar muito no nível dele. Eu ficava perguntando coisa básica, e aí, como que você faz para chegar e tal. Às vezes alguns respondiam, outros não, e eu super entendo isso, que não Tá é sempre muito corrido. estudando, vendo as tendências, o Exato, mercado, para onde que então o mercado está indo, né? Então, assim, ao invés de. Tem muitos cursos que eles abordam também, técnicas específicas. Né? Muito curso é um overall, que é, tipo, é básico, intermediário. Mas, para quem está iniciando, o segredo é estudo. Estudo, projeto pessoal.
foca nisso. Se capacitar, né? Estudar, Sim. não parar, E né? ter a humildade de falar, ó, pô, eu não sei. Não precisa ter medo de falar também que não sabe, porque que nem eu passei, né? No começo. Ainda tem muito caminho pra frente, é claro, mas nos primórdios a gente vê que você tá com uma equipe muito boa, são pessoas extremamente capacitadas para fazer aquilo. Você fala, caramba, será que eu vou conseguir? A famosa síndrome do impostor, né? Você Sim, fica sim. muito com isso. A gente passa por isso, né? Até hoje, às vezes a gente fica meio. Só que não pode deixar se abater. Então você pergunta, ó, eu não sei. Eu vou fazer o máximo que eu posso, vou entregar o meu melhor. Mas eu não sei como eu inicio, eu não sei como eu faço o processo. Então, essa questão de especular, perguntar. Mesmo É que. igual eu vi Mesmo, numa palestra do Cortella, né? Não é fazer o possível, né? É fazer o melhor, né? sim, exatamente. Né? Então, por exemplo, se você trabalha com mídia social. Se eu não trabalho com mídia social, eu vou te especular. Entendeu? Não quer dizer porque eu sei do motion que eu vou saber tirar de letra ou mídia social na forma que você apura. Porque você trabalha bem a profundo, tem o tráfego, tem a coisa toda ali, né, que não é minha área. Então eu tenho que dar uma perguntada, uma especulada. E isso é muito rico hoje. Né? Eles gostam de uma pessoa que está nessa pegada de querer aprender. Né? E depois que aprendeu, continua. E o Continua. legal também é quem tá hoje, tipo, por exemplo, envolvido em um projeto, é fazer o melhor, né? Porque o mercado uma hora vai enxergar, né? Eu Vai. mesmo já fiz muito projeto para empresas, para marcas, que eu fiz assim, eu dei o meu melhor, dei o meu máximo, e depois o que aconteceu? O mercado acabou enxergando e veio outras oportunidades. Sim, sim. Eu falo isso pra você, cara, porque dentro dos perrengues, né? A gente acaba querendo mostrar mostrar não é assim um potencial em si, a gente falando, mas é uma entrega muito bem feita, né? Então, É fazer como se fosse pra gente, né? sim, exatamente, é isso que eu falo. Ah, teve um job que não rolou. Eu não vou colocar como um perrengue, porque foi um job muito bonito. Teve um orçamento, teve tudo feito. E aí a gente deu início ao trabalho. A gente tinha assinado o documento e tal, né? E, pô, chegou no meio do processo, a empresa frisou o projeto. E aí, tipo, não tinha uma justificativa plausível pro que ocorreu, mas a gente respeita porque é a empresa que tá mandando ali a verba, é a empresa que tá fazendo o pedido, então a gente tem que dar uma sambada, mas é nesse tipo de momento que você tem que se colocar muito no lugar e pensar, pô, o que eu faço através daqui? Entendeu? É isso aí que vai te definir como profissional. Se Sim. você colocou no contrato cláusulas ou, sei lá, no orçamento que, pausou o projeto, tem uma verba para pagar, porque você levou tempo, né? Entrega do projeto para meio prazo, tem um tempo também. Então, assim, não rola um calote, não tem calote. Eu acho muito difícil, assim, numa empresa grande, assim, é difícil você ter, né? Porque tem muito jogo envolvido aí, né? Sim. Então tem essas questões também na hora de você fazer uma boa seletiva ali, na hora de você saber com quem você trabalha, né? Para você não sofrer um perrengue ali e estar sozinho no mercado, né? Eu recomendo, tipo, é novo na área, sei lá, tem 5 anos na área, é novo ainda, sabe? Ter 4 anos é novo ainda. Não porque eu fiz 10 que eu. Não, de forma nenhuma. Tem pessoas que faz 20, 30, né? Eu ouvi um conselho de um diretor criativo. Ele tem uns 20, 23 anos na área. O cara é fera, assim, sabe? Putz, eu adorei trampar com esse cara. E esse cara ele fez eu minerar uma referência. Tipo, ele pegou um job de Londres, pra você ter uma ideia. Ele falou, ó, pega esse frame aqui e replica esse frame. E era uma latinha em 3D e tal. E eu fiquei, tipo, sei lá, eu peguei isso aí 5 horas da tarde, eu fiquei até 2 horas da manhã tentando entender como tava funcionando o negócio. Tipo, meu expediente terminava 8 horas, 7, 8 horas. Eu tava até as 2 da manhã. E isso por minha conta própria. Porque eles falam, ó, pode parar por hoje, mas você continua e tal. Só que eu falei, não. Amanhã eles vão querer alguma coisa. E se eu tiver alguma coisa melhor ainda, porque eles estão esperando de mim isso. E eu fiquei Dedicação sofrendo, eu total. fiquei sofrendo ali, porque o cara que entra assim num software que ele não conhece, é muito difícil para ele se adequar rápido, sabe? Então é claro que eu fiz um curso intensivo e tal, aprendi e tal, mas foi muito complexo assim. E aí entreguei o resultado e ele trouxe o feedback para mim a respeito do estudo, do projeto pessoal, da dedicação, né, do que o mercado, como o mercado vê, o que agrega. Então é o que ele fala, Max, daqui 10 anos, cara, o que você tá fazendo hoje, você vai estar tranquilo.
Você não vai ter dor de cabeça, cliente que tá enchendo o saco, não sei o quê. Sabe? Você vai ter você vai ter o seu feeling ali, o seu caminho mais maduro. E isso, pô, pra mim ouvir isso de um cara que eu admiro É muito bom, é né? muito bom. Então Ô Max, e como que tá hoje o mercado publicitário, ao seu ponto de vista, assim, o que você vê do mercado em geral? Eu digo assim, mais para São Paulo, para as grandes capitais, tá aquecido, não tá? Tá legal? Como que tá? O que que você tá enxergando aí, você como um profissional na área que já tá há muito tempo? cara, assim, nível nacional, vou dizer embasado ao que eu vivo, tá? Na animação, a gente tá passando por algumas dificuldades no momento, devido à questão política. Isso influencia muito, né? Tem gente que acha que não, né, mas Não, influencia, né? influencia muito, influencia muito. Porque, assim, quem tem o que tem hoje, quem tem um trampo CLT, ME, PJ ali contratado, segura, porque é bem difícil. Então, assim, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar da posição atual que eu tô, mas, assim, sempre eu tô tendo visões secundárias, né? Porque o mercado, ele, ao mesmo tempo que ele é instável, né? É muito sobe e desce com as demandas. E, e assim, para quem já tem um nicho, para quem já tem um conhecimento, para quem tá com a galera no dia a dia ali, você consegue um freela, você consegue um trampo, você consegue uma indicação. Para quem tá entrando no mercado hoje, é mais difícil. É mais difícil. É bem mais difícil. Porque você não tem conhecimento, você não tá com a pessoa no dia a dia, a pessoa não sabe qual é o seu feeling de trabalho. Então, assim, é por isso que entra os processos seletivos, né? Eu entrei porque eu não tinha feeling nenhum, né? Mesmo sabendo hoje, você também entra em outros processos seletivos. Uhum. É engraçado. Mas tem uma estabilidade, sim, devido à questão política. Eu espero que até o meio do ano, intermédio do meio para o fim, vá melhorar, porque é uma questão de adaptação, né? Tanto do mercado como do profissional. Então, assim, as agências em São Paulo fazem cortes, né? Lá fora faz corte. Então, se você for ver ali nos Estados Unidos, ali em Nova York, aproximadamente, teve muito corte por ali das empresas grandes ali. Né? Você vê, se você dá um Google ali, você vê que, pô, o Twitter mandou embora, a galera mandou embora. As grandes Big Techs, né, mandaram muito Sim, embora. mandaram muita gente embora. E isso influenciou muito na área publicitária, porque muitas das nossas demandas de hoje é de lá, né? E tem a influência da tecnologia também, inteligência Muito. artificial, que é um ponto que eu queria te perguntar, o que que você tem sentido no mercado, essa evolução tecnológica, a inteligência artificial, tá tirando a oportunidade da galera, tá ajudando, como que tá? Cara, tá rolando uma briga, assim, bem notável. Tem muitos profissionais, tipo, de muito, de muita história já no mercado, De muita ponta, consistência, profissional de ponta. sim, que não são a favor da inteligência artificial, pelo fato do concept art ali, de estar roubando, entre aspas, né? Tá pegando uma arte de um profissional, a arte de outro, mesclando e criando uma coisa nova. E aí você não sabe de onde veio essa arte, você não sabe de quem veio esses direitos, você não sabe para onde vai. Então, assim, não tem como você criar você criar uma imagem, né? Ou qualquer outra coisa do tipo, vídeo também, que ela tá criando, e você embasar isso no seu nome, né? Então, assim, existe uma grande parte que é contra, né? Outras pessoas estão aprovando isso a benefício de melhorar o workflow, enfim. Mas o mercado está se adaptando, tá? Eu tive uma reunião acho que faz uns 2 meses, 3 meses, sobre reunião barra conversa, bate-papo, que alguns criadores de fora, né, da sede da agência, eles estavam já envolvendo a inteligência artificial para otimizar o nosso workflow. Então eles estavam pegando, sei lá, um produto em si e criando várias camadas de design em cima do produto, né, em cima da inteligência artificial, né. Como hoje, se você pode ver, hoje ela está criando vídeos próprios, assim, Sim. não sei se você chegou a ver a propaganda de uma cerveja que a inteligência artificial fez. Teve até recentemente uma foto que ganhou um concurso, e essa foto foi feita com inteligência artificial. Aí Entendeu? cancelaram o prêmio porque Exatamente. não foi Então realmente foto. esse tipo de coisa que, assim, vai entrar. A inteligência artificial vai entrar e não tem como. Ninguém vai parar isso. Eu não vejo que vão parar isso, né? Futuramente, isso vai dar um grande impacto. Eu acredito que isso possa... Bom, é a minha opinião. A mesma revolução que a internet fez
no meados aqui no Brasil, né, no início dos anos 2000, eu acho que a inteligência artificial vai entrar nesse meio também. Porque ela envolve o quê? A gente tem o ChatGPT, que ele faz muita coisa, ele desenvolve muita coisa. Né? A gente tem o Midjourney também. Né? Seguido disso, a gente tem mais de 100 ferramentas, hoje que já foram mais de 100, 200 ferramentas foram criadas de inteligência artificial. Tem a Leonard também, que é no Discord. Sim, então tem a Adobe Firefly. Sim, a Adobe muito. Firefly que está entrando aí agora. A Adobe Firefly, eu não sei se ela vai se sobrepor, porque ela está usando o estoque da Adobe, né? Então o estoque licenciado dela ali já não é artista nenhum, é licença dela. Então eu acho muito inteligente da parte deles isso. Eles estão um passo à frente, né? Mas aí tem a otimização, a tecnologia em relação a isso. Mas eu não sei o que espera da gente, né? E você acha que a inteligência artificial vai tirar empregos ou o que você pensa disso? Cara, eu acredito que sim. Em algum momento hoje a gente tem um setor que é o concept design, o cara que faz o match paint, o cara que faz toda aquela ergonomia do projeto. Ele vai ter que se adaptar porque tá vindo a inteligência artificial muito forte aí e talvez ele se adapte a entender as prompts de como criar isso, né? Porque ele não vai deixar o trabalho dele se dar por vencido, né? Então, por exemplo, hoje o cliente que ele quer desenvolver um carro, ele vai jogar muito mais, tô dizendo a grosso modo, ele vai jogar lá no Midjourney lá, um concept car lá, ele vai pagar um profissional de prompt para isso, vai se basear ali e ali ele vai criar uma peça, entendeu? Claro, grosso modo, né? O cara que entende, só que assim, pro cara criar essa prompt, desenvolver isso, ele tem que entender todo o concept art. Então, no momento, ela tá como ferramenta de trabalho, mas está tirando também ali o espaço de quem poderia estar criando manualmente. Escrevendo e tal. Entendeu? Até, por exemplo, quem vai fazer um texto no Sim, redatores, copies. Se você só escreve lá, me escreva uma legenda para Instagram tal tema. Sim. Ele vai escrever, mas você vai lá, escreva com uma técnica de SEO para ranqueamento no Google. Sim. Ou escreva com a técnica AIDA. Ele vai escrever de formas diferentes da forma que você pedir. Você tem que saber o que você está pedindo, né, para inteligência artificial. Tem o ChatGPT, que hoje ele escreve várias funções que você dá para ele, ele escreve para você. E existe uma inteligência artificial secundária de texto, que você copia o conteúdo do ChatGPT, cola nela, e ela vai substituir algumas palavras para não dar como igual. Para não dar como se fosse uma inteligência artificial. Ela descreve com outras palavras ali o que o ChatGPT escreveu para você, para dar a entender que foi um ser humano que escreveu. Ela humaniza mais, entre aspas. Exatamente, o texto. Então eu achei incrível, tipo, já é um texto automatizado que você vai reautomatizar esse texto para te dar um embasamento mais humano ali. Muito então bom. É complicado isso também, entendeu? Então é isso aí, Max. Mais alguma dica, algo que você queira falar para a galera que esteja nos vendo aí no YouTube ou nos vendo no Spotify ou qualquer outra plataforma que a gente for publicar esse conteúdo? Uma dica final para a gente encerrar? Cara, para quem tá iniciando, não desiste, porque é bem difícil. É árduo, né? O caminho é árduo. Cara, é bem complicado. Tipo, você tem que ter a noção de que você tá entrando no mercado e não é um mercado pequeno. O design em si ele é um leque muito grande, ele tem muitas áreas que você pode agregar. E, sempre estude. Estude, e o primordial, que com certeza, se eu não falar que vão cobrar de mim, que é o inglês. É uma parada que você tem que ter na língua. Tem que ter. Não querer encurtar caminho também. Tem gente que eu vejo, não tem. Até mudando assim, puxando um pouco mais o assunto, eu vejo muita gente que quer ir pro Canva, quer essas ferramentas que são fáceis, que já tem tudo pronto, né? Não querer encurtar caminho, né? Não, acho que é melhor você... Assim, eu fui no embasamento das pipelines que eu conheci em alguns estúdios, algumas agências que eu vi, né? Não trabalhei necessariamente, mas eu conheci, perguntei, pipeline. Então, a gente perguntando, especulando, a gente vê quais são os mais usados na indústria hoje, né? E você vê que a galera que tá lá nas alturas lá, eles usam o mesmo software que você usa, entendeu? E isso cabe você estudar, tá dando um improve no seu inglês, porque as melhores aulas você pode ver assim que tem muito conteúdo rico em inglês, né? Às vezes é um inglês britânico, que é um inglês um pouco mais complicado de entender,
Mas você tendo o inglês ali, norte-americano, inglês que todo mundo conhece, você tem mais facilidade. E eu acho que também tem que ser meio sangue no olho, né, Max? Tem. Estudar, varar à noite. Eu fiz muito isso, cara. Trabalhar, varava à noite, estudando, fazendo projeto e não parava. Cara, resumindo aqui, esse projeto que eu falei pra você que eu levei 3 meses criando ele, faz tempo. Mas eu trabalhava das 8 às 6 numa agência. E dessa agência eu ia das 8 da noite às 3 horas da manhã, só no projeto pessoal. Então eu fiz essa rotina durante uns 3 meses. 3 Eu não meses. tava aguentando mais, assim, sabe? Eu não tava aguentando mais criar nada, nem olhar pro computador. E aí, quando eu terminei, foi muito gratificante, porque é um trabalho árduo que você tem que fazer até aí, né? Mas é o que eu falo, não precisa dar um de louco, viva, seja, vai viver, tem que viver. Você pagou o preço, né? Paguei, né? Eu fui chamado a atenção, né? Quando eu entrei de forma definitiva na atuação de como animator, eu fui muito cobrado. O pessoal responsável pela gente, né? Uma parte legal nas agências que tem uma galera mais psicológica, que manja do negócio ali, que sabe como funciona o nosso fluxo, né? Eles falam, Max, você tem que viver, cara. Você estudou 2 horas hoje de 3D ou Flyer, qualquer outra coisa que você faça, meu, vai viver. Pega o teu carro, pega o papai, mamãe, casado ou não, filho, vai sair. Esquece que você tem PC. Desliga o teu computador. Então é uma parada que pra mim aceitar isso foi muito difícil. Porque eu sou um cara muito ansioso. Entendeu? Eu sou um cara muito ansioso. Né? Eu tive vários altos e baixos. E aí quando eu saí eu tava indo pra um caminho da depressão, assim, quando eu saí, por causa da parte criativa que eu não conseguia criar, eu me toquei que eu tinha que me cuidar. Entendeu? Então assim, cuidar da saúde é muito bom. Lê, assiste filme, vai sair, vai curtir. Esporte também. Exatamente, é uma coisa que eu adoro. E só que é saber diferenciar. Hora de estudar, hora de trabalhar, hora de saber que você tem que ingressar, hora de saber falar que você não sabe, hora de perguntar. Então, assim... É dosar, né? Não é só lazer. Tem gente que às vezes fala assim, vou maratonar Netflix, mas no maratona é estudar. Exatamente. Tem que saber dosar, né? Tem que saber. Assim, eu ainda estudo inglês e eu prefiro hoje eu uso do meu estudo ali diariamente, sem ser a matéria. Eu uso dos vídeos tutoriais que eu assisto. Às vezes eu assino um conteúdo mais exclusivo, que é de um artista específico que eu gosto. E aí eu tô consumindo o conteúdo dele. Então esse tipo de coisa enriquece bastante aí o profissional que tá começando na área, pra mim, pra todo mundo também. Legal. Então é isso aí, galera. Ficamos aqui com mais um episódio. E em breve iremos publicar mais um episódio aqui no YouTube, qualquer plataforma que vocês estejam assistindo aí, beleza? Até a próxima, valeu!